Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo de Fisiologia Vegetal, que a partir desse momento será ministrado por mim, o professor Johnny Spíndola. Bons estudos a todos! É a parte da fisiologia, né? Ao mesmo tempo é a mais fascinante, é a que tem mais assunto para a gente conversar e não deixa de ser também a mais complexa. Mas justamente por ser a parte mais fascinante, a mais interessante dentro da fisiologia, mas é aquela velha história, vale o interesse. Se existir um interesse, fica bem mais fácil. Caso contrário, torna-se um problema, porque aqui entra muita coisa de metabolismo, muita bioquímica, né? De maneira geral. E por isso que cada ponto, cada evolução dentro do conteúdo é extremamente importante. Essa aula vai ser de introdução. A próxima aula será de introdução. Tudo isso para alimentar uma base para a gente iniciar no conteúdo, entrar mais a fundo a partir das outras aulas. Turma, pequeno roteiro, nós vamos abordar nestas aulas, nessas duas, acredito que essas duas partes de aula, nós vamos abordar a importância da fotossíntese, moléculas energéticas, quais são os seres que fazem fotossíntese e breve histórico da evolução do estudo da fotossíntese. Veja só, primeira coisa, importância da fotossíntese. Para que ela serve? Em relação às plantas, em relação aos animais de maneira geral, em relação a nós. Vamos abordar alguns pontos de extrema importância sobre esse aspecto. Nós vamos falar sobre moléculas energéticas, como produção de ATP, adenosina trifosfato, que são produzidos em uma das fases da fotossíntese e é um dos objetivos também de se ter a fotossíntese, produzir moléculas que são energéticas. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Os seres que fazem fotossíntese, será que são só as plantas? Será que são apenas as plantas que realizam a fotossíntese? Ou será que existem outros seres? Existem animais que fazem fotossíntese? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, que é extremamente interessante. E um breve histórico para a gente concluir tudo isso desde o início dos estudos relacionado à fisiologia, entrando no interesse da fotossíntese. E vamos fazer em ordem cronológica sobre esse histórico para a gente terminar a nossa introdução sobre a fisiologia. Depois que a gente terminar isso aqui, aí sim, se a gente abordar esse roteiro todo, aí sim a gente estaremos aptos a entrar na primeira parte de fotossíntese, que é a natureza, cloroplasto e a natureza da luz, se eu não me engano. Bora lá! Começamos assim. Toda a vida na Terra depende da luz do Sol. Nós abordamos sobre esse assunto quando nós começamos a discutir sobre a fisiologia vegetal. Falamos sobre a importância do Sol com relação a todo o metabolismo da planta. E nós trouxemos um pouco disso falando de água, que estamos a uma distância que em relação ao Sol de cerca de 150 milhões de quilômetros entre o nosso Sol e o nosso planeta. Isso faz com que a temperatura seja adequada, tenhamos temperaturas positivas, não além do ponto de ebulição.
e não abaixo do ponto de fusão, embora em alguns lugares, em algumas regiões, isso aconteça. Mas nas regiões de trópicos, nas regiões aonde existe a produção de plantas, aonde a vida ela evoluiu sobremaneira, existe uma temperatura positiva ou ligeiramente positiva. Ok? Então começa lá pela água. E não é à toa que a gente traz essa discussão para esse momento, para falar de fotossíntese. Porque toda a vida na Terra depende da luz do Sol, não só por conta da água, mas o acontecimento de ter água em estado líquido, de ter a temperatura adequada, não é à toa. É porque existe luz, existe radiação solar em quantidade adequada, da mesma maneira. E intensidade adequada, ou seja, quantidade de energia que está chegando, de fótons de luz, que está chegando no nosso planeta, a duração dessa luz, que a gente sabe que no trópico é 12 horas de luz e 12 horas de noite. E aí vai existindo uma amplitude conforme eu vou migrando do centro daqui da Terra, da região do Equador, às regiões mais próximas à Antártica ou Antártida, ou seja, aos polos. Aí essa amplitude vai aumentando os dias, ou vai diminuindo os dias dependendo da estação do ano. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Nós estamos a uma distância de 150 milhões de quilômetros, isso permite ter radiação em quantidade adequada para o desenvolvimento da vida, para o aproveitamento das plantas. E aí que entra a fotossíntese. As plantas, ao longo do seu histórico de vida, ao longo do seu desenvolvimento de vida, as plantas terrestres, as plantas que se iniciaram ali como musgos, as briófitas, posteriormente as pteridófitas, e aí elas foram evoluindo, crescendo mais, tendo um sistema vascular mais desenvolvido, tendo plantas extremamente altas. Isso levou 500 milhões de anos na evolução das plantas para que isso fosse acontecendo. Mas antes desses 500 milhões de anos, já existiam seres fotossintetizantes. Inclusive ali, considerado plantas que eram aquáticas. E outros seres anteriormente a isso, que iniciaram esse processo de realização de fotossíntese. Estamos a uma distância em relação ao nosso Sol, onde permite ter uma quantidade de energia adequada para o desenvolvimento, para o crescimento das plantas. E a evolução aconteceu de maneira natural durante esses 500 milhões de anos no nosso planeta. Elas tiveram muito mais tempo para evoluir do que nós. Muito mais tempo para evoluir do que nós. Por conta disso ou não, foram capazes de conseguir extrair energia do nosso Sol. E aí entra a questão da fotossíntese, da nomenclatura desse nome de fotossíntese e tudo mais. Vamos por partes. Fotossíntese. Fotossíntese. Até separei aqui em vermelho, fotossíntese em verde. Foto significa, é do termo luz. Significa luz, foto. Quando faz uma fotografia, que a gente chama simplesmente de foto, mas o termo correto inteiro é fotografia, foto, luz, grafia, desenho. Desenho utilizando luz.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porque esse é o processo, a captura da luz da nossa imagem. E é convertido nessa imagem. Esse desenho é convertido com o uso da luz. Que bate lá na câmera, né? Tem todo o processo, a abertura do diafragma. Por um milésimo de segundo ocorre a abertura desse diafragma e a captura da luz daquela imagem e é convertido em uma imagem visível, em cores. Fotografia não é diferente se a gente pensar na palavra fotossíntese. Fotossíntese é síntese utilizando a luz. Aí beleza, até entro nessa discussão. A gente fala, fotossíntese, é síntese utilizando a luz. Síntese do quê? Né? E aí, lógico que a gente utiliza esse nome para dizer que é uma síntese de carboidratos, síntese de alimentos, seja da maneira que você conhece, síntese de energia química utilizando a luz, mas é uma síntese utilizando a luz, fotossíntese. Aí cabe a pergunta, síntese do quê, né? É o único processo de importância biológica que pode aproveitar a energia da luz. É o único processo de maior importância biológica que tem essa capacidade de absorver os raios luminosos, que são os fótons de luz, e converter de alguma maneira que a gente não tem ideia ainda, porque a gente começou a falar disso agora. Que a gente não tem ideia de como que isso acontece, mas acontece. De aproveitar a luz do sol, de aproveitar os raios luminosos, os fótons de luz, e transformar isso de alguma maneira em energia química. Em energia que a planta vai processar para o seu metabolismo e vai converter em outros produtos que são necessários para o seu ciclo de vida, para a sua existência, para a sua evolução. E por conta disso, desde esse tempo das plantas terrestres de 500 milhões de anos, temos as plantas hoje. Continua-se a evolução das plantas. E iniciou a evolução dos animais. Não foi à toa. Foi porque existia ali na cadeia trófica, em maior quantidade, que foram as plantas. Foi direto da fonte retirar o alimento. Os animais evoluíram se alimentando das plantas. E chegou-se ao Homo sapiens, que somos nós. Estamos falando aqui hoje sobre isso. Veja só que maravilha, estamos aqui falando sobre isso. Tanto tempo se passou, estamos nós comentando sobre isso. Ok, pessoal, por hora é isso. Esse conteúdo continua num próximo vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar o like de vocês, fazer inscrição no canal e compartilhar esse conteúdo com seus grupos de estudo, porque isso ajuda e muito a aumentar a relevância desse nosso projeto. Até mais!